Olá, jovem curioso, tudo bem? Hoje a nossa primeira análise presidencial vai ser da gestão do presidente Marechal Eurico Gaspar Dutra, de 1946 a 51. O Dutra, ele se elegeu muito na esteira do varguismo, né? Porque ele chegou a ser um aliado de Vargas, embora tenha traído Vargas a partir da tomada ao poder, traído assim, no sentido de ter outras ideias, se aliar com outras pessoas, porque depois o Vargas volta, mas o próprio Dutra participa do golpe que depõe Vargas, então é uma figura dúbia. Ele se elege sob a esteira do varguismo, né, derrota, né, nas eleições consideradas as primeiras eleições democráticas do país, as de 46, teve o voto feminino, que vem da, da lei criada pelo Getúlio em 32. As mulheres votam pela primeira vez. Os analfabetos ainda não haviam adquirido o direito de votar, que adquiriram só na Constituição, nossa nova Constituição atual de 88. E também é interessante que nessa época a política estava muito popular, porque, por exemplo, o Partido Comunista Brasileiro, que quem é da minha geração, dos 90, 80 ou 70, nunca viu um partido comunista com grandes forças no Brasil, mas em 46 o Partido Comunista Brasileiro tinha, se eu não me engano, pelo menos dois ou três deputados federais, né? Um deles era o Carlos Marighella, tinha um senador, os Carlos Prestes, tinha um candidato à presidência que ficou em terceiro, o Fiuza, que na verdade era um trabalhista. Mas o mais impressionante é que o Partido Comunista Brasileiro tinha 150 mil filiados naquela época. Que loucura! Quanto será que eles têm hoje? Mas olha, era uma força grande mesmo. Acho que nem se compara aos partidos que se propõem ao comunismo. E era comunismo for real, né? Estamos falando de Luiz Carlos Prestes, de Carlos Marighella. Então, vamos começar a análise do governo Dutra partindo desses pressupostos. Marechal Eurico Gaspar Dutra, de 46 a 51. Ele assumiu depois de Getúlio e depois Getúlio assumiu depois dele. Vamos lá. O que é importante? A obra mais importante sobre esse governo é uma obra de, vamos ver aqui, Gerson Moura, que analisou a política externa do governo Dutra, como eles chamam a PEB, a política externa brasileira, que é considerada desastrosa. Ela ganhou a alcunha, ela é chamada, na verdade, oficialmente, assim, em provas, em concursos, como uma política externa de alinhamento sem recompensa. Aqui está alinhamento. O que é o alinhamento sem recompensa? É assim, ó. É, durante a guerra, o Brasil foi quando o Getúlio estava no poder e Roosevelt estava no poder. Lembrando que agora, quando o Dutra assume, já o Harry Truman que está no poder, que é já alguém mais que quer Guerra Fria. O Roosevelt é evitável. Mas enfim, quando Getúlio negociou a entrada do Brasil na guerra com Roosevelt, ele conseguiu. O Brasil era de fato importante, como tanto na produção de suprimentos para a guerra, mesmo como as tropas foram enviadas para a Itália, mesmo enquanto território, e também enquanto, como naquela época ainda tinha muito essa questão da marinha ser muito forte, era um local que deveria ter uma segurança especial reforçada. E o Getúlio ainda conseguiu a siderúrgica de Volta Redonda, né? Ele conseguiu uma coisa muito difícil, que é, em troca do apoio da guerra, ele ganhou
financiamento dos Estados Unidos para construir uma siderúrgica nacional. Primeira siderúrgica nacional, creio eu. Não sei se é a primeira, mas na época foi a maior. E ele parece que estava quase certo que ele ia se aliar aos americanos, mas só para dar uma pressão aos americanos, o Getúlio ele fez um. Parece que durante as negociações entre Estados Unidos e Brasil para entrar na guerra, ele lotou o São Januário, o estádio do Vasco da Gama de trabalhadores e tal, para fazer pressão sobre a questão da siderúrgica. Interessante, né? E por que o alinhamento sem recompensa se difere do que. Por que o alinhamento sem recompensa existe? Porque ele achou que essa relação estratégica que os Estados Unidos via com o Brasil na época da Segunda Guerra iria se repetir na Guerra Fria. O Dutra e a diplomacia do Dutra acreditavam que aliar-se aos Estados Unidos de novo seria como aliar-se aos Estados Unidos na Segunda Guerra, ou seja, ter contrapartidas que desenvolvam o país, ser considerado um território importante. Mas com o desenrolar da Segunda Guerra a gente viu que aqui de fato houve golpes militares, regimes militares, era um local importante para eles porque havia o perigo de Cuba exportar a revolução e tudo mais. Aqui na América do Sul eles se preocupavam mais com Cuba, que era um modelo exportador de revolução, do que com a União Soviética, na verdade. Mas, então o Dutra meio que confundiu, achando que o Brasil seria importante para os Estados Unidos na Guerra Fria, o que não se mostrou muito bem verdade, né? Como eu falei, apesar dos regimes militares, o foco se deu na Ásia, se deu na Europa, se deu na África, enfim. Mas aqui no Brasil foi mais uma ditadura, né? Não foi assim, digamos assim, a Rússia não chegou, não fomos um Vietnã em que a Rússia tentou disputar território. No máximo houve um financiamento ali do Partido Comunista até 46 por aí. Até porque ele é proibido pelo Dutra. Mas enfim, voltando. Por, é explicado então por que esse alinhamento sem recompensa. Por que ele tem que ser linkado à palavra ilusão? Porque ele manteve uma ilusão de que o Brasil seria importante como foi na Primeira Guerra, só que agora na Guerra Fria. Por exemplo, ele teve o respaldo da chancelaria brasileira. Vamos ler aqui, ó. Chanceleres como João Neves da Fontoura e Raul Fernandes contribuíram para a suposição de que o alinhamento aos Estados Unidos renderia frutos para o Brasil. Dessa forma, estabeleceu-se como fim o que antes era o meio, o alinhamento. Essa última frase aqui é muito importante, ó. Com o alinhamento sem recompensa, estabeleceu-se como fim o que antes era o meio. O que isso significa? Significa que, enquanto com Vargas o alinhamento foi tomado como um instrumento de política externa brasileira, de barganha, de posicionamento do Brasil como um player que poderia jogar com esse alinhamento, com o Dutra, esse alinhamento deixou de ser um instrumento para conquistas de contrapartidas de acordo, mas tornou-se um fim em si, entendeu? Porque como eles idealizaram uma relação especial com os Estados Unidos devido à Guerra Fria, o alinhamento começou já desde o início do, do, do governo Dutra. Podemos dizer aqui, ó. Com Vargas era um instrumento e com Dutra se tornou o objetivo da política, seguir os Estados Unidos nas suas posições internacionais sobre segurança externa e interna. Logo de início foi o posicionamento deles, devido a essa ilusão de que teria uma relação especial. Eles vão quebrar a cara, mas por enquanto, antes de eles quebrarem a cara, vamos ver o que aconteceu. Como que se deu esse elemento sem recompensa? Bom, ele se deu de várias formas. Aqui é uma afirmação interessante. O Brasil ocidentalizou a sua atuação externa e em troca aguardou recompensas pelo alinhamento, né? Ou seja, não era uma política mais idealista do que a política de barganha, entendeu? Era mais assim, por isso que alinhamento sem recompensa.
Um dos exemplos em que o Brasil reconhece a independência de Israel, seguindo a posição dos Estados Unidos na ONU, né? Israel ganha a independência em 48. Um ano, o Brasil segue os Estados Unidos, com a figura do Oswaldo Aranha muito importante ali presidindo e fazendo alianças ali na ONU. O brasileiro Oswaldo Aranha, ex-ministro das Relações Exteriores, creio eu, do governo Vargas. Isso aqui é um sinal de alinhamento, tanto que o próprio Oswaldo Aranha não acreditava muito, dizem. Depois eu vou mostrar para vocês nessas posições que o Brasil tomou em 1946 na ONU, que foi uma das conferências mais importantes da ONU, onde muitas decisões importantes foram tomadas, como por exemplo o apoio do Brasil às ações dos Estados Unidos na Coreia do Norte, através da Resolução Unidos pela Paz na Assembleia Geral da ONU. Não teve tropas do Brasil na Guerra da Coreia na década de 50, mas atentem bem, como já disse o general Farinazo, os Estados Unidos, a cultura pop deles, que faz muito filme de guerra, eles varrem para baixo do tapete esse desastre que foi a Guerra da Coreia, que precedeu uma série de desastres, que precedeu o Vietnã, que precedeu o, o Iraque, enfim. Então, isso aqui é um sinal do alinhamento. Outro alinhamento é referente a essa resolução Unidos pela Paz, que é de interesse dos Estados Unidos, que o Brasil apoiou pelo alinhamento, aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, que casos de ameaça à paz e à segurança internacionais, nas situações que verifiquem paralisia do Conselho de Segurança, via de regra, é devido ao poder de veto dos 5 membros permanentes. Deu mais uma proteção para os 5 membros do que tentou algo com os países que tentam reformular o ONU, etc. Que é mais, eu acho que é a pegada da diplomacia dos países do sul global hoje em dia. Bom, outros exemplos de alinhamento e recompensa. Bom, isso aqui, vai provar que como que ele usava como fim o alinhamento, enquanto o Getúlio usava como instrumento. Desde o início o governo Dutra acreditava, olha o idealismo aí, em relação ao tratamento que a gente teve na Segunda Guerra, ele acreditava na ligação especial do Brasil com os aliados ocidentais e confiava que um alinhamento estreito à política norte-americana constituía a melhor defesa para enfrentar um novo conflito global. Mas aí ele tentou uma bola de cristal. Ele achou que a Guerra Fria seguiria os mesmos padrões da Segunda Guerra Mundial, que não foi uma verdade. Ela foi muito mais para a Europa, foi muito mais. Tá, teve ditadura, repetindo, mas em termos de Guerra Fria, de disputa por território, o Brasil, a Rússia nunca teve interesse aqui, só talvez a Cuba tentando expor a revolução de uma maneira muito fraca. E até depois, quando o Che Guevara morre, Che Guevara chega na Bolívia já sem ele esperava ser apoiado pelo exército comunista, chega na Bolívia já sem o apoio do exército comunista e morre lá. Então eu creio que desde essa época Cuba já estava fraca na expansão na tentativa de expandir a revolução. Acho que o Fidel nem tinha interesse nisso. Talvez até a Rússia tenha financiado mais, porém as delegações de maior preocupação era contra Cuba, né, porque estava na América do Sul e muito próximo aos Estados Unidos. Bom, o Dutra pegou, dizem que ele iniciou o governo dele pela diretriz da bipolaridade, porque ele pegou o governo veio numa época de acirramento das tensões entre as potências da Guerra Fria e coincidindo com a crise de Berlim. Crise de Berlim nos anos 40, 48, se não me engano, referente ali à disputa territorial ali do território alemão entre os aliados dos Estados Unidos
os ex-aliados, né, já entre Estados Unidos e União Soviética. Então, outras evidências desse alimento sem recompensa, ou somente desse alinhamento dos Estados Unidos em questões de segurança interna, que isso realmente aconteceu. O alinhamento teve implicações materiais na segurança interna. Por exemplo, o Partido Comunista, como eu já havia dito, com 150 mil membros, o Partido Comunista Brasileiro foi proscrito e as manifestações nacionalistas de esquerdas confundidas com ideias subversivas de comunistas. Então o Dutra já estava reprimindo manifestações nacionalistas de esquerda, que a gente sabe que naquela época a esquerda era muito ligada ao nacionalismo devido à figura do Brizola, devido à figura do Getúlio Vargas. Uma esquerda trabalhista, digamos assim, né? E com áreas de desenvolvimentismo, óbvio. Na Escola Superior de Guerra, que ela passou sempre por reformulações, né? Por exemplo, quando Dom Pedro II cai, a Escola Superior de Guerra estudava positivismo, que era contrário ao monarquismo, né? Então, a Escola Superior de Guerra, não sei se é a das Agulhas Negras, que originariamente eu fiquei em Botafogo, posso estar falando besteira, devo estar falando besteira, mas enfim, a Escola Superior de Guerra, a partir da Guerra Fria até hoje, ela deixou de ser uma orientação do que chamavam na época do cidadão, que onde a escola ensinava até filosofia para os soldados, sociologia, e passou a ser uma escola de guerra, onde a nossa Força Nacional é doutrinada de acordo com as doutrinas e diretrizes de segurança dos Estados Unidos. Então começa aí lá por 46, 47. Não que antes já estava alinhado, mas aqui na cara dura, né? Tô brincando, aqui reflete que o Dutra já pegou a Guerra Fria quente e já tomou medidas em 47, já 11 depois de assumir, o que nos volta para o alimento sem recompensa. Esperava recompensas. Que recompensas eram essas que ele esperava? Eu já falei de algumas, mas vamos falar de outras recompensas. Por exemplo, aqui, ó, na formulação da política externa brasileira no início do governo Dutra, deveriam fazer dois temas. O primeiro, amizade e colaboração com todas as nações do continente e a colaboração com nações democráticas para consolidar a paz mundial. Já pleiteava, talvez, que com alinhamento com os Estados Unidos o Brasil conseguisse algum assento na ONU. Aqui, ó, a prática dessa ênfase, desse alinhamento aos Estados Unidos pode ser vista, por exemplo, anunciada pelo ministro chanceler João Neves da Fontoura ao presidente Truman na posse do general Gaspar Dutra, ao falar que o Brasil seguirá a política exterior dos Estados Unidos. Então, já na posse do Dutra, o general já falou isso para ele. Vamos ver o que mais. Aqui tem coisa, aqui tem. Opa! Eu perdi, gente. Vamos lá. Vamos achar o momento em que Dutra vê que o alinhamento ocorre, mas ele não tem recompensas. Como assim? Porque não estamos mais na Segunda Guerra, Dutra. Não estamos mais na Segunda Guerra. Ó, inicialmente é uma perspectiva apoiada por Truman, o presidente dos Estados Unidos que sucedeu Roosevelt. Para os Estados Unidos, para o Brasil, se alinhar aos Estados Unidos deveria conferir ao Brasil vantagens. Primeiro, manutenção da posição militar única na América Latina. Segundo, vantagem é a participação ativa do Brasil no pós-guerra, o que não se realizou. Por que não se realizou? Vamos explicar para vocês.
Política externa dele, esse conceito é muito importante, além do elemento sem recompensa. A política externa dele está numa corrente chamada desenvolvimentismo liberal associado, tá? O desenvolvimentismo liberal associado de Dutra considerava e idealizava uma relação especial com os Estados Unidos nas questões de políticas multilaterais, doutrina, segurança ideológica. Todavia, o Brasil tornou-se ator secundário na estratégia de segurança norte-americana, no quadro de bipolaridade da Guerra Fria, que a gente sabe que os conflitos mais pesados não foram na América do Sul, apesar das ditaduras. Vamos ver aqui. Só para dar um. Depois a gente vai pro lado algumas coisas boas que esse elemento trouxe, mas tem mais coisas que decepcionaram o Dutra. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Os únicos resultados concretos foram duas comissões bilaterais que visavam debater os desafios econômicos brasileiros. Acho que aqui entra a decepção do nosso Dutra, gente. Ó, Comissão Mista Brasil e Estados Unidos para o Desenvolvimento Econômico, CMBU, de 50-53, e a Comissão Técnica Brasil e Estados Unidos 47-48, chamada de Missão ABINC. Vamos lá. Em ambas as comissões, representantes brasileiros solicitaram a ajuda dos Estados Unidos para proteger industriais, enquanto a potência capitalista enfatiza a cooperação econômica bilateral que deveria criar um quadro favorável para ingresso de capitais privados. Essa história não é nova não, gente. Vocês têm que primeiro, como é que se diz? Diminuir o investimento no país de vocês para contrair dívida com a gente através de ingresso de capital privado. Enfim, dá para ver aqui que o Brasil ainda idealizava aquela coisa ali que o Getúlio conseguiu com Volta Redonda, que os Estados Unidos apoiassem projetos industriais aqui, porque seríamos algo estratégico, mas não foi nada disso que ocorreu na prática. Os Estados Unidos só queriam mesmo que a gente parasse de se desenvolver, porque enfatiza que a cooperação econômica deveria criar um quadro favorável, ou seja, durante Getúlio, um governo fomentista era um quadro desfavorável. Pois é. Além disso, os Estados Unidos vislumbravam a criação da Comissão Mista, com apoio brasileiro da Guerra na Coreia. Dutra percebeu a ilusão do liberalismo econômico, prejudicou o balanço de pagamentos do Brasil, claro. Eles queriam aumentar a indústria aqui, idealizando que essa seria uma relação especial durante a Guerra Fria e queriam contrapartidas muito boas para nós, mas os americanos queriam liberalismo econômico mesmo. Esse liberalismo econômico foi um tiro no pé e prejudicou o balanço de pagamentos do Brasil. Então, por isso, aí o Dutra passa a voltar a ser um pouco mais Vargas, um pouco ali mais desenvolvimentista, né? Em termos, porque lembrando, alinhamento sem recompensa é o lema do cara, mas assim, diante desse liberalismo econômico que afeta o balanço de pagamentos do Brasil, ele implanta as medidas do Vargas, que está como sucessor, mas foi antecessor também, que seria 47 implementou seu sistema de controle de importações. Poxa, segunda medida eu não consegui ver. Poxa vida, tá faltando para vocês essa. Vamos lá. Vamos seguindo aqui. O Brasil percebia paulatinamente que a relação especial com os Estados Unidos não rendia frutos necessários para maior reciprocidade econômica e desenvolvimento. Sem recompensa, gente. Pô, vamos separar de vocês fazem lá umas fábricas para nós. Não, eles não precisam de vocês, tanto assim, Guerra Fria, né, Segunda Guerra, vocês se confundiram, basicamente. Algumas reivindicações dos Estados Unidos, do Brasil foram bem sucedidas. Programa de mas inteiro, né? Programa de assistência técnica a países periféricos. O que resultou isso aí?
Vamos ver. E aqui tá mais ou menos uma síntese, né, do que foi essa tentativa de alinhamento. Os dois países tinham óticas diferentes na maneira de caminhar a cooperação econômica. Nos aspectos políticos e militares, houve completo alinhamento na gestão de Dutra. Claro, Dutra se decepcionou muito, achando que haveria contrapartidas, mas a contrapartida foi: ter sim essa economia mais fraca porque a gente quer investir nela, entendeu? Esse foi o tiro no pé dele. Bom, aqui também é interessante que diz que o governo do Trump foi liberal, mas nem tanto, né? Tipo, além daquela medida que ele vai tomar, posso perceber que o liberalismo está afetando os cofres do Tesouro, aquela medida do Getúlio. Também tem aqui algumas medidas. Ó, em ambas as comissões brasileiras, né? Tá. Isso aqui a gente já falou, mas aqui resume muito bem, ó. Essas eram duas comissões que o Dutra achava que, alinhado aos Estados Unidos, ele ia conseguir vantagens. Comissão Mista Brasil, Estados Unidos para o Desenvolvimento Econômico, Comissão Técnica Brasil e Estados Unidos, chamada de Missão ABINC. Essa Missão ABINC é muito importante. Isso é muito importante, mas já vi ela cair em bastantes concursos. Ó, e aqui, o a brochada do alinhamento do Dutra, né? Sem recompensa alguma, né? Como é que vai dizer? Tá vendo firme? Não. Futebol. Ó, os únicos resultados concretos foram as duas comissões bilaterais que visavam debater os desafios econômicos brasileiros. Vamos ver o que mais aqui. Acho que é alguma coisa com Israel a mais aqui, talvez. Atuação da ONU do Brasil, onde falamos que é uma atuação totalmente que seguiu o que os Estados Unidos mandou. E é isso, basicamente. Esse é o governo Dutra. Ó, sempre associar. Ó, aqui, ó, que eu tava. Último ponto importante, ó. A economia. Ó, ele adota a diplomacia do liberalismo econômico. É contraintuitivo, né? Não sei se dá para dizer que é economia, mas a diplomacia do liberalismo econômico é o que ele adota na política externa dele, vamos dizer assim. Esquece economia, falamos de política externa. Mas ela era pouco liberal na praxis, ou seja, na prática. Ela ressaltava o pragmatismo brasileiro em conferências interamericanas, como a de Bogotá, onde assinou o Tratado Americano de Soluções Pacíficas, o Pacto de Bogotá, e conferências multilaterais, como a Conferência de Havana. O Brasil sustentou nessas conferências a adoção de tratamento especial para as nações em desenvolvimento e a implementação de dispositivos que fomentassem a industrialização desses países. Idealismo. Não era uma época para os Estados Unidos industrializar a América do Sul, embora o regime militar industrializou, digamos assim, nesse período do Três não estavam preocupados com isso muito. E aqui por fim, um último exemplo, eu acho que uma frase muito boa do professor Duratiotto: o Brasil todavia tornou-se ator secundário de segurança norte-americana no quadro de bipolaridade da Guerra Fria. É o lado bom, digamos assim, que isso aqui nunca vai ser cobrado, porque lado bom mais ou menos, mas vamos lá. Embora o elemento dos Estados Unidos, o Brasil havia com todo o respeito das potências mundiais. Em 1946, primeira Assembleia Geral, a ONU aprovou sob o presidente do brasileiro diplomata Zoldaranha o plano de divisão da Palestina. Decidiu-se pela criação de estados, um judeu e um palestino, e o reconhecimento de Jerusalém com status especial. O Brasil reconhece a independência do Israel seguindo a posição dos Estados Unidos. Israel se torna independente em 1948 após o fim da intervenção britânica na região. E essa resolução foi logo de cara a resolução foi rechaçada pelos países árabes, insuflando a deflagração de um conflito ali já entre Israel e árabes e palestinos um ano depois dessa declaração de independência e fundação da Palestina. Então, gente, acho que eu examinei quase todos os pontos do,
do governo Eurico Gaspar Dutra, tá? Então lembrem sempre, associem sempre Eurico Gaspar Dutra com alinhamento sem recompensa, diplomacia do liberalismo econômico, né, ilusão com a Segunda Guerra Mundial, que teria as mesmas contrapartidas industriais da Segunda Guerra Mundial, decepção com o liberalismo econômico do Dutra, que foi a contrapartida dos Estados Unidos, foi o liberalismo econômico, ele se decepciona, porque começa a afetar a economia dele, e ele começa a voltar a tomar medidas até que o Vargas toma. O que mais? E o alinhamento de verdade foi ideológico, doutrinário nas forças de segurança, que a gente pode citar como exemplo nas escolas, né, superiores de guerra, e também ou a proscrição, a extinção do Partido Comunista Brasileiro com 150 mil membros logo no primeiro mandato dele, assim como a cessativa, não, o interrompimento de relações comerciais com a União Soviética também no mesmo ano. E também movimentos nacionalistas da época muito comuns, titulistas, etc., do PTB da época, começaram a ser reprimidos ao serem confundidos com ideias subversivas logo em 47. Então Dutra ele pega um Brasil no meio de uma Guerra Fria, acredita que o Brasil será um ator importante, elabora junto com diplomatas como o João da Fontoura um alinhamento ao Brasil, propondo uma relação especial aos Estados Unidos, esperando contrapartidas industriais, como conseguiu Getúlio, porém a contrapartida foi apenas que o Brasil fosse mais liberal na sua economia, o que desagrada Dutra no fim da sua gestão. Mas é isso aí, gente. Aqui estão os principais conceitos. É isso aí. Feito. Essa é a aula sobre o presidente Eurico Gaspar Dutra, sucessor de Getúlio Vargas e antecessor, que o Getúlio volta. Feito. Valeu, pessoal.